Tudo bem? Hoje é sábado à tarde, são 15 horas. É o dia 23 de março. Eu estou regravando a lição número 12, Juízo sobre Babilônia. Aconteceu um erro. Eu perdi aquela gravação feita noutra época. Foi lá em fevereiro, né? Essa é uma lição extremamente importante, então nós vamos regravar e vamos postar ela na devida lição número 12 e também na lição número 13 para que se possa ter acesso. Bom, vamos orar. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo, nos esclareça, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vou tentar ser o mais breve possível, porque essa lição aqui é extremamente rica, não é? Vamos aqui ao Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Fala do retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ou seja, esse é o chamado autoclamor, não é? É o último convite que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que o povo de Deus lança à terra inteira. Todos ouviram a proclamação das 3 mensagens angélicas, especialmente da última, que é a respeito do sinal da besta. E agora aqui saiam, porque agora vai terminar a porta, vai fechar a porta da graça, vai terminar. E aí caiu definitivamente Babilônia. Ela vai espernear ainda durante as pragas, etc. Porém, Babilônia está por cair, né? Bom, vamos aqui a parte de domingo. Babilônia é prostituta. Deixa eu ver onde que eu vou comentar. Ah tá, na parte segunda eu vou comentar a respeito do Vaticano também. Quem é Babilônia? Quem é prostituta? Babilônia vem do tempo de Nimrod, né? A palavra Babilônia, naqueles tempos, queria dizer porta de entrada para o céu, que era a construção de uma torre para você chegar às alturas. Naqueles tempos antigos lá de Nimrod, Nimrod foi bisneto de Noé. Ele se tornou muito poderoso, tornou um grande guerreiro, aliás, um caçador. E os caçadores naquelas épocas eram importantes porque eles protegiam as aldeias. Não havia cidades grandes, as aldeias das feras, né? Havia leões, tigres e outras feras. Então, eles eram especialistas em caçar feras e caçar outras coisas e prover alimento também, carne, né? E esse Nimrod se tornou um líder, etc. Se tornou um líder político e se tornou o primeiro rei, o primeiro imperador. Digamos assim, né? Não é o nome correto para aquela época, não havia muita gente. E ele resolveu desafiar Deus. Já não cria mais em Deus. Resolveu construir uma torre de Babel. Porque ele dizia assim, olha, vai chover de novo. E não confia em Deus, né? Então, ele inventou uma falsa adoração, que é a característica do Reino do Norte. Se for estudar bem, ali Daniel capítulo 11, versículo 40 a 45. A falsa adoração. O Reino do Norte sempre tinha que ver com falsa adoração. O Reino do Sul sempre teve a ver com o ceticismo, não é? O ateísmo, ou coisa assim, que não há Deus. Bom, aí deu aquela confusão, Deus confundiu eles. Cada família passou a falar uma respectiva língua, né? E deu confusão, por causa da falsa adoração, né? Depois veio a Babilônia de Nabucodonosor e enfim veio a Babilônia pós-Roma, né? A confusão cristã. Hoje nós não sabemos quantas igrejas existem, mas existem mais de 30 mil. Provavelmente mais de 50 mil no mundo, né? Só no Brasil surgem centenas por ano que são registradas. Então, essa Babilônia, naqueles tempos antigos, a capital de Nabucodonosor, estava sobre o rio Eufrates, né? E o rio Eufrates protegia a Babilônia.
porque passava por baixo. O rio Eufrates era uma ilha ali, passava a maior parte de um lado e a menor parte do outro lado, e essa menor parte passava por baixo da cidade, dos muros da cidade de Babilônia. Muros, se diz porque havia 2 muros, né? Protegia a cidade. E havia proteção, havia cravos de metal para dentro da água, não tinha como passar ali por baixo. E do outro lado tinha soldados, e entre um muro e outro havia um fosso. Fosso com animais ferozes, jacaré, sei lá o que, essas coisas todas. E do lado de fora parece também havia um fosso. Então não tinha como entrar. Aquela cidade era indestrutível, inconquistável. Pois bem, o que Ciro fez? Bom, ele fez um dique lá em cima. Enquanto estavam bebendo ali embaixo, fez um dique, desviou a água e entrou em seco. Ou seja, as águas deixaram de proteger Babilônia. Hoje, isso tem um significado. Babilônia hoje está assentada sobre muitas águas, mas não sobre águas do rio Eufrates, nem águas de algum mar ou de algum rio. Águas aqui simbolizam povos, muitos povos. Aqui o Apocalipse 17:15 diz povos, multidões, línguas, nações, etc. Que apoiam Babilônia. Então hoje o apoio, a proteção de Babilônia não é mais água do rio Eufrates, e sim o apoio de milhões de pessoas, né? Só cristãos existem 2,5 bilhões que apoiam Babilônia. Então esse é e essa Babilônia, como foi na Idade Média, voltará outra vez a ter poder sobre os reis da terra. Vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Bom, aqui vamos para segunda-feira. Eu disse que eu não quero me demorar muito, para não tornar o vídeo muito longo. O que as pessoas procuram, os grandes procuram? 3 coisas: poder, prestígio e riquezas, né? As grandes corporações empresariais querem exatamente isso. E muitas vezes recorrem a meios ilícitos, fraudulentos, para conseguir. Vocês sabem como é que funciona a Lava Jato no Brasil, que está descobrindo essas coisas, né? Bom, aqui o título é A Prostituta Montada na Besta Escarlate. Besta, em Bíblia, é uma nação, né? E prostituta é uma mulher de uma igreja falsa. As prostitutas de rua, o que elas fazem? Elas seduzem para conquistar, né? Elas se expõem, elas giram sacolinhas, enfim, se vestem, põem perfume, se pintam, etc. e tal, se colocam, enfim, fazem um monte de coisa para atrair os incautos. E conseguem atrair. Elas seduzem. Aqui a prostituta é uma igreja falsa que usa de centenas de crendices, de coisas falsas, coisas que não estão na Bíblia, que vêm da tradição, né? E que por sua vez veio do antigo culto grego e pagão, para seduzir. Por exemplo, como as pessoas gostam de crer que existe uma alma imortal que não morre, e se o sujeito morreu, já foi para o céu, e como é bom acreditar nisso, e isso é falso, né? Como é bom acreditar que tem centenas de santos mortos, que não estão mortos, que estão nos protegendo, tal, o protetor dos que navegam, o protetor dos motoristas, etc. e tal, o que arranja casamentos, etc. Como é bom acreditar nisso? É falso. Assim tem centenas. É só pesquisar na internet, não vou aqui me delongar. Isso a prostituta está fazendo, né? E essa prostituta está montada na besta escarlate. E essa besta escarlate tem 7 cabeças e 10 chifres. Que numa época estavam sobre as cabeças 7 coroas. Noutra época, em Apocalipse 13, 10 coroas sobre os 10 chifres. Em Apocalipse 17 não tinha coroa, eles jogaram as suas coroas para a prostituta, para a besta. Entregaram os países do mundo inteiro. Bom, então vamos lá. Quem é a besta e quem é a prostituta? A besta é um país que se chama Estado da Cidade do Vaticano. Isso no direito internacional é uma coisa sui generis, é uma coisa específica só para aquela situação lá. Porque o Estado da Cidade do Vaticano não tem poder algum. São 4,4 hectares, né? Extremamente pequeno.
os habitantes desse estado não dá nem 1000, não sei quantos que são, 600, 700, uma coisa assim. E não tem poder algum, não tem prestígio algum no país, aliás, no mundo. Mas quem tem poder é a Santa Sé, que Santa Sé quer dizer Santa Sede, a sede da Igreja Católica. Esse tem poder. Por isso não tem algumas centenas de habitantes, tem 1,2 bilhão de fiéis, espalhados no mundo inteiro, com muitos sacerdotes no mundo inteiro, tudo gente inteligente, estudada. Não é? Então, como é que funciona de acordo com o direito internacional? Quem faz acordos internacionais, que se chamam concordatas, não é o Estado Vaticano, é a Santa Sé, que é a Igreja. Quem coloca diplomatas nos diferentes países do mundo, em 174 países, né? Agentes diplomáticos do Vaticano, ou melhor, da Santa Sé, nesses países, não é o Estado Vaticano, é a Igreja. Né? Talvez até o Vaticano nem tivesse tantas pessoas para colocar. Quem comanda o Vaticano é o Papa, que é o Papa da Igreja. Quem participa na ONU e em vários organismos da ONU, vários, não é o Estado Vaticano, é a Santa Sé. Então quem tem os direitos, os poderes, etc., é a Santa Sé, é a Igreja. Por isso a Igreja está montada sobre o Estado da Cidade do Vaticano. Quem manda ali é a Igreja, não é o Estado. O Estado é muito pequenininho, é insignificante, a Igreja que é grande, a Igreja que tem poder. Então, o direito internacional deu poder à Igreja, não ao Estado. E assim foi a exigência. Né? Quem vai comandar no final dos tempos a perseguição, etc., não é o Estado Vaticano, é a Igreja. Quem vai forçar a imposição do decreto medieval não é o Estado Vaticano, é a Igreja. O poder todo está com a Igreja. Por isso, a prostituta montada na besta escarlate. Ou seja, quem tem o poder é a Igreja. Né? Pois bem, por meio dessa Igreja, se fazem acordos internacionais, se mobiliza o mundo inteiro, no sentido, por exemplo, de derrubar a União Soviética, coisa que aconteceu, para que o capitalismo tenha mais espaço, para que o cristianismo tenha mais espaço, para que se consiga ganhar dinheiro, etc. Então os grandes enriquecem por meio das articulações da Igreja, da Santa Sé. Estou resumindo isso aqui para não ficar muito longo, podem estudar isso de forma mais aprofundada. Então, a grande esperança dos líderes políticos do mundo e dos líderes empresariais do mundo, os grandes conglomerados das grandes corporações empresariais, é a Igreja Católica. Porque por meio dela que se elaboram políticas, que se conduzem as multidões do mundo, que se persuadem as multidões do mundo nesta direção. Então, haverá nada, já está tendo um grande prestígio no mundo, né, em relação à Igreja Católica, que tem o poder de comandar o mundo. Né. Bom, nós sabemos, Apocalipse 17, eu não estou nem analisando os versículos, porque hoje mesmo, quando passei a lição, eu analisei versículo por versículo, mas agora não vai dar tempo isso. Que os 10 chifres, que recebem poder como reis, lá no finalzinho, entregarão o seu poder, o seu reino e tudo o que possui à besta. E a besta prometerá que se forem eliminados aqueles poucos, menos de 1%, que ainda estão observando o sábado e a lei de Deus, as catástrofes desaparecerão. A crise política e econômica desaparecerá. Porque essas coisas estão acontecendo porque tem alguém que ainda desobedece a Deus, que teria alterado a santificação do sábado para o domingo. E como o poder de persuasão através do Espiritismo é enorme, as pessoas, os líderes acreditarão nisso, já estão acreditando. Né? E esses líderes esperarão a proteção da Igreja Católica para a passagem por essa
crise e aguardam que no final da crise vai ter um grande tempo de bonança, de riqueza, etc. Porque tudo que eles querem são 3 coisas: poder, prestígio e riqueza. Né? E isso confiam na igreja. Vocês podem pegar, por exemplo, hoje igrejas pentecostais estão prometendo o quê? Isso não é exatamente isso. Né? Milagres que fazem enriquecer. Né? Então, essa prostituta, essa igreja que emerge do abismo, que emerge das águas, que é na Europa, faz uma aliança com os Estados Unidos, que emergiu da terra, e com o Espiritismo, que também está lá na América do Norte, e está na ONU. Essa tríplice aliança, né, para tentar eliminar da terra aqueles que pregam, sobre o salvo daqueles que pregam aquilo que nós lemos aqui: sai dela, povo meu, porque na medida em que os fiéis católicos, que são servos de Deus, que servem a Deus lá dentro, saírem de lá, cai Babilônia. E cai toda aquela expectativa de prestígio, poder e dinheiro e riquezas que Satanás está prometendo. Então, esses 3 criam uma organização mundial que já está em formação faz um certo tempo, desde João Paulo II, desde Ratzinger, melhor dizendo. E esses 3 são os últimos dos 7 poderes, dos 7 montes, que também são 7 reis, do Apocalipse 17, versículo 9 e 10. Né? Quais são esses 7? Bom, existem várias versões, mas, na verdade, só fecha uma. Né? O autor da lição aqui apresentou uma versão aqui que não combina, não combina, não dá certo. Está aqui na parte de quarta-feira, né? 7 cabeças e o 8º rei. Ele começa lá com o Egito, Síria, etc. e tal. Por quê? Porque pega um trecho do versículo 9 ou 10, não lembro bem, mas é um desses 2, onde diz que o sexto hoje existe, né? Que seria o Império Romano. Mas daí não fecha mais nada. Daí, então tem que começar com o Egito, a Síria, a Babilônia, Grécia, é do Pérsia, Grécia, é Roma. Não fecha porque a senhora White diz o seguinte, que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são um livro só. Tem que integrar um só. E o livro de Daniel começa com Babilônia, não com Egito e Síria. Né? E daí também já não fecha mais com o Apocalipse, onde diz ali 16, onde diz ali a respeito dos poderes da tríplice aliança, né? Antes das pragas. Então Daniel diz o seguinte: é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a Ponta Pequena, que é o 5º poder, que é a Igreja Católica, que é a 5ª cabeça, que é a cabeça que também recebeu a ferida mortal, né, em 1798. Não vou entrar em detalhes como foi a ferida mortal, está escrito lá, no comentário escrito. E aí vem o 6º poder, que é os Estados Unidos, que não é hoje. Os Estados Unidos existem hoje porque é para nossos dias. A profecia essa foi escrita por nós, o livro do Apocalipse é escrito por nossos dias, quase todo ele. Então o 6º poder é os Estados Unidos, que fazem a cura da ferida, Apocalipse 13, né? São eles, ali aparece claramente, mas quem é o outro? É os Estados Unidos, está ali, que faz retornar a primeira besta, ou seja, faz uma imagem à besta. Então, Estados Unidos que fazem retornar o 7º poder, que era o 6º. Não, desculpem, era o 5º. O 5º é a ressurreição, o 7º poder é a ressurreição do 5º. Né? Que quando tiver direito de impor o decreto dominical, se torna o 7º poder. Ainda não tem 7º poder, 7º império, não tem. E quem é o 8º? Que aparece aqui. O 8º é o próprio demônio, que diz ali Apocalipse 17:10, vem do 7, ou seja, esteve com o 7, sempre esteve por trás de todos os impérios contra o povo de Deus, que é o demônio e o seu espiritismo. Daí você tem Apocalipse 16 completo. Quais são os 3 poderes imundos? Estados Unidos, protestantismo apostatado, a prostituta da Igreja Católica e o espiritismo. Daí, tudo
se completa, a engrenagem toda se completa, né? Bom, vamos seguindo adiante porque eu não quero delongar muito. Isso aqui daria mais de 2 horas, né? Se fosse